Sim, eu acho que eu teria acreditado menos em algumas pessoas por ser tão jovem e tão espontânea e sempre fui uma pessoa do bem. Então, acho que talvez eu teria sido um pouquinho menos acessível a todas essas pessoas. Seria isso que eu teria feito, assim, Você demais. O resto fala... terra, seta, mas não teve nada assim tão grande para eu Ok. falar, eu não faria isso. Talvez eu não teria ido para Bauru. Ah, nossa. Agora, nesses últimos anos. 2016, É. 15, 16, eu fui lá no final, cheguei lá mais ou menos em dezembro e fiquei até fevereiro, mas foi um ano bem complicado, uma equipe, um grupo. Tem meninas que são minhas amigas lá, não era por causa delas atuais, mas no momento que eu cheguei lá, uma equipe totalmente bagunçada, cheia de problemas internos, brigas, né, internas, falta de respeito. Então a gente chegou lá, eu e a Valesquinha, eu não senti esse respeito, enfim, uma bagunça geral, assim. Então talvez eu não teria passado por isso, por tão pouco, porque também eu fui para lá para jogar por amor, porque não Eu era sempre grande. acreditei que eu podia conquistar muita coisa, mas você nunca faz nada sozinho. Então, em 2009 eu joguei com a Vivi, né, que é a Vivian Cunha, Sei. né? E realmente nós tínhamos assim um conjunto muito forte, sabe? Ela faz uma leitura muito boa de bloqueio, faz também a leitura para o reco, né? Ela sabe quando fica, sabe? E isso também cooperou para que eu tivesse esse reconhecimento, né? Porque você não joga sozinho, ninguém joga sozinho. Se não tivesse coletivo em dia, Felipe. E foi muito bacana, porque foi um ano muito especial, a gente fechou o ano entre as 3 melhores duplas daqui do Brasil. Nós também conseguimos também ficar no pódio das competições internacionais, ganhamos também competições fora e aqui dentro. Então, assim, foi um ano muito bacana, foi um ano que realmente as coisas fluíram bem. Fluíram bem, é importante isso. Bueno, yo empecé a los 14, pero no sabía jugar vóley. O sea, jugué, me llamaron a la selección solo por lo que era alta. Por la talla. Chicas. Solo por el tamaño me llamaron a la selección. Yo recién a los 16, 17 años comencé a jugar mejor, ¿no? Me demoré un par de años para aprender a jugar vóley y me volví famosa joven porque de casualidad una de mis compañeras se lesionó en una Copa Japón, me parece que en el 86. ¿Quién? Sonia Heredia se lesionó, me parece, y yo entré a bloquear en centro, y entonces, y ahí salí mejor, fue mi primer premio personal, mejor bloqueadora en el 86. Fue mis primeros partidos titulares de la selección de mayores. La fama comenzó a venir después, bueno, con las Olimpiadas ya era todas las invitaciones, teníamos 1000 agasajos, pero gracias a Dios nunca me preocupó ser famosa y siempre fui por educación y por enseñanza de mis padres muy sencilla con las personas, con la gente, ¿no? O sea, no me molesta hasta ahora si me piden autógrafos, fotos, es parte de lo que soy. El proceso. Y me hace feliz que los peruanos nos quieran tanto. Como tu reagias a essa... Graças a Deus eu não vivi nessa época, né? Porque deve ser muito ruim. Rede social eu passei a ter tem 2 anos, eu nunca tive, assim, porque eu não gosto, assim, não é uma coisa que eu pare para ficar olhando toda hora, colocar coisa, não é muito a minha vibe, né? Vou te falar que se teve na época, assim, tinha muito, às vezes acontecia de comentaristas durante o jogo, né, falarem alguma coisa, assim, fazerem algumas críticas, né, que talvez não fossem o que eu achava ou eu não gostasse. Mas vou te falar que nunca me marcou isso, assim. Não é uma coisa... Eu acho que hoje deve ser muito chato, muito difícil. Imagina só, você perder um jogo, você ir para casa, você já está com aquilo... Se você me perguntar
se eu já chorei por ter perdido muito, muito. Se eu virei noite não conseguindo dormir depois de uma partida, uma final, alguma coisa, muito. Agora, era uma coisa minha, né? Você fica ruminando e pensando o que você errou, lembrando daquela bola, né? Várias vezes, pô, eu não tinha que ter decidido do outro jeito, por que eu pensei assim, eu vi que não era para fazer isso. Agora, pô, hoje em dia, você tem que dividir essa, né? Você tem que conviver com a tua frustração e pegar a frustração de outros, né? Com palavras péssimas, chulas, às vezes. Não, isso deve ser uma piração, né? Então, assim, Exato. Deus me livre. Graças a Deus que não tinha isso. Porque, assim, ia para casa, era só eu e a minha consciência, né? E já era uma briga boba. Imagina se entrar mais algumas pessoas nessa briga. Deve ser muito difícil. Como você falou, eu vivi, assim, momentos, assim, de jogos perdidos que realmente são difíceis. Você lidar com isso, que nem eu falo, né? As pessoas ensinam a gente só a ganhar, né? Ninguém fala, você vai perder na sua vida, isso dói, isso machuca. Porque realmente a gente treina para vencer, né? E sempre o atleta, ele sente muito, né? Como se o trabalho dele não tivesse dado certo, né? Por isso que a vitória não veio. E eu sempre fiquei muito triste, assim, com todas as derrotas. Eu sempre fico muito pensativa, sempre fico refletindo muito. Mas em 2007, no Pan-Americano, no Rio de Janeiro, eu fiquei mal, assim. Eu fiquei de uma maneira que eu não tinha ficado ainda em nenhuma situação que eu tinha vivido, né? Não sei, assim, explicar o porquê, se é o fato de estar jogando em casa, no Brasil, saber também que era a minha última oportunidade de estar jogando no Brasil, de vencer no Brasil, porque o vôlei feminino ainda não tinha vencido nenhuma competição no Brasil, talvez juntou tudo isso, mas eu demorei demais, assim, para digerir tudo, sabe? Eu fiquei, acho que uma semana, assim, meio que arrasada, pensando, refletindo, e foi uma das derrotas que mais tempo eu demorei aí para levantar a cabeça e seguir em frente, foi essa do Pan-Americano. Sei. Vi que você não está sozinha, né, na sua sala. Tem alguém, algum companheiro que... Eu já vi um rabinho assim que passa para lá e para cá. Quem é ele ou ela? É a Sol, minha cachorrinha. Ela aparece em todas as lives, ela, não sei, ela tá... Veio dar uma passeadinha por aqui. Nossa, foi horrível. Mesmo dia, eu lembro que eu fui trabalhar em outra cidade de 2 horas de carro. Okay. Eu deixei minha filha com uma sobrinha e quando eu estava voltando, recebi uma ligação. E já chovia? E já estava chovendo? Que estava chovendo forte e que ela teve que sair de casa dela porque estava enchendo. Falei, nossa, e que ela estava caminhando dentro dessa água suja, né? Aí eu falei, nossa, como que pode? Aí eu cheguei e fui lá, encontrou elas e voltamos para minha casa, que normalmente é um refúgio, how do you say, refugee, like where é onde a gente... entendi, sei, ok. Sempre tem chuva forte, a pessoa vem ficar na minha casa. Ok. Aí viemos para minha casa, aí eu fui, a água estava subindo. Eu falei, nossa, se entra essa parte aqui, a gente vai embora. Acho que não vai encher, porque nunca tinha enchido assim, mas eu vou sair para ter um pouquinho de... proteção. Sim. Aí voltando, o próximo dia nem pude entrar no nosso barro. Estava tudo inchado de 3, 4 feet, sabe? Aí depois de 3, 4 dias, eu entrei e tudo estava enrolado, né? Nossa, entendeu? Quase tudo. Já sabe, aí todos meus, bastante, a maioria das minhas camisas, né? As medalhas. As medalhas, você conseguiu salvar? Não, ainda essa estava alta, mas então, eu salvou isso. E salvei outras coisas também, mas a maioria teve que jogar fora. Tem fotos que eram muito altas de coisas que teve que jogar fora. Mas muitas coisas da minha memórias
que teve que jogar fora, né? Hoje já está tudo normalizado, hoje você já tem sua... Ok, bom, isso é o mais importante. Ana Moser. Ana Moser. Mas séria? Sim, Sempre. sim. A Ana é muito durona, assim, né? Muito... A mais brincalhona? Acho que a Leila era mais brincalhona, a Virna também, às vezes. Mas, Bom, eu não sei se você pode me dizer, se você vai conseguir dizer, mas a pergunta vou fazer do mesmo jeito. A mais desastrada? Que caía, derrubava... Virna. Sério? Sério. A mais tímida, aquela mais reservada? A Fofão, né? A Fofão sempre foi mais quietinha, mais reservada, mas também, na hora que ela abre a boca, ela dá o tiro certo, sabe? Ida, com quem você dividia o quarto, geralmente? Olha, eu dividi o quarto com a Ana Moser sempre. Quase sempre. Porque a gente tinha uma sintonia. Eu acho assim, para você morar ou viver anos e anos, porque a gente vivia mais concentrada do que... Sei, Então, a Ana, a gente combinava, porque ela acordava um pouco mais cedo e ia tomar café. Quando ela saía do quarto, era a hora que eu levantava. Aí ela chegava e ia tomar café. Aí tem a história do banheiro, né? Então, ela usava o banheiro e aí combinava tudo. E aí, na hora de dormir, eu também não durmo com televisão ligada. E ela também não. Então, e tinha uma coisa de respeito muito grande entre eu e ela, sabe? Que é muito legal, assim. Eu sentia que ela estava conversando com alguém no telefone que precisava um pouco mais de privacidade. Eu não saía do quarto, ela não precisava nem falar. E era o contrário. Um ótimo técnico. Eu não achava ele um bom treinador, eu achava ele um bom técnico. Ok. Ana Moser? Ai, meu Deus, fã número 1. Né? Eu era fã, peguei autógrafo da Aninha, depois tive a oportunidade de jogar com ela, e depois tive a oportunidade de dar dicas para ela. Isso é impagável. O Sérgio Negrão? Olha, o Sérgio Negrão é uma pessoa que eu devo muito, como mulher, como profissional, né? Ele foi meu marido, foi meu primeiro técnico assim de juvenil, de seleção juvenil. Então, assim, muito do que eu sou no voleibol eu devo a ele, sem dúvida, e como pessoa também. Só posso agradecer. Foi um professor, um companheiro e um exemplo. Sim. O que é que você se lembra do perfume Miracle, da Lancôme? O que eu me lembro? Eu me lembro que é o meu perfume, que eu uso a vida inteira e que eu não consigo mudar. Não consigo. Quer dizer, agora consigo, porque com o dólar o preço que está, a gente teve que vir para os nacionais, né? Mas é o meu perfume da vida inteira. O meu cheiro é esse. Quem conhece esse perfume sabe que é o cheiro da Karen. Então, pessoal, uma dica para quem quer presenteá-la no do seu aniversário, o presente. Não, porque eu tinha lido uma matéria que você era da sua vaidade, enfim, e que você não entrava em quadra sem antes dar uma borrifada de Miracle da Lancôme. Sempre tem muito cheirosa, viu? Então, não era uma superstição, mas era uma coisa que eu gostava. Era o meu trabalho, eu estava indo trabalhar, quero trabalhar limpinha, cheirosa, bonita, né? Exato. No final do jogo a gente não sabe, mas no começo estava tudo certo. Justíssimo. Bom, frase, penso, dita por você. Levantei o técnico pelo colarinho e falei para ele não tocar mais o dedo em ninguém. Não pensava, é que se isso for verdade, olhando para você, eu disse, não é possível. É a Karen Rodrigues. Foi no Japão, infelizmente. Mas, assim, faria de novo, porque... Mas, o que foi que levou você a dizer, a agir dessa maneira? O que foi? É porque, como eu falei, naquela época ainda era muito diferente a cultura, né? Hoje a mulher ainda no Japão, claro, a mulher ainda é submissa, mas na minha época era muito submissa. E as meninas apanhavam do técnico, apanhavam mesmo.
Ele dava tapa na cara, ele dava soco na cabeça, chute no peito. E esse dia do colarinho, uma menina tinha apanhado 2 vezes já, né, em 2 treinos diferentes. E nesse dia, o técnico estava bravo, chamou, reuniu todo mundo, e ele veio e deu um chute no peito aqui da menina. Ah, mas eu não tive dúvida. Quando ele deu o chute nela, eu fui para cima dele, ele era pequenininho, catei ele pelo colarinho e falei em português, e falei, isso pode ser cultura na sua terra, mas na minha frente isso não vai acontecer. Então foi por isso, eu fui em defesa delas, porque eu achava um absurdo aquilo, sabe? A mulher apanhar de um cara estranho, apanhar de qualquer um já é um absurdo, ainda mais de um cara estranho. Então foi por isso, não foi nada... Foi em função de um erro médico cirúrgico. Nossa. Na Espanha. Eu precisava realizar uma cirurgia que consistia na descompressão do tendão supraespinhoso. Após a cirurgia, eu senti muita dor, muita dor. Eu senti muito a situação da Espanha em relação ao profissionalismo que antes eu tinha vivido aqui no Brasil. E após essa cirurgia, eu me senti muito sozinha. Voltei ao Brasil, procurei o meu médico, que já tinha realizado a minha primeira cirurgia aos 17 anos. Fizemos um exame e ele falou, Kelly, o seu tendão está rompido. Então, foi um processo muito difícil, eu tive que refazer, colocar 2 âncoras de titânio no ombro. Então, foi bem traumático, assim, sabe? Hoje eu consigo falar disso de uma forma muito tranquila, né? Sempre sendo grata a Deus por tudo que me acontece. Mas foi um período muito difícil, porque eu acabei deixando as quadras no momento em que eu não estava teoricamente preparada. Então, até mesmo hoje, a minha realidade de poder continuar dentro de quadra, formando atletas, eu consigo dar continuidade a tudo isso que eu sinto, sabe? Estando dentro de quadra. Então, eu agradeço, mesmo que tenha acontecido de uma forma que eu não estava esperando, sim, eu agradeço e, assim, sempre estou recomendando, quer jogar vôlei, observe bastante, né? O Brasil é um país fantástico para se jogar, né? Tem vários países maravilhosos para estar recebendo estrangeiras também, né? Mas se certifique bastante qual é o clube, qual é o nível de profissionalismo, para que nada assim aconteça. Eu fico bastante preocupada porque nada aconteça com ela, né? Com a pessoa dela. Então, naquela época das cubanas, eu lembro que eu estava até no Leites Nestlé na época, e a gente ficou, ai meu Deus, não vai machucar, não vai... para não acontecer nada com ela, né? Mas ela sabe se defender muito bem, ela sabe se defender bem. Exato. E em relação às críticas relativas às suas posições, opiniões, é algo que você deixa para ela resolver ou toma as dores, liga, dá apoio? A gente é uma irmã que a gente se liga, a gente se fala muito, muito uma com a outra, a gente tenta dar força uma com a outra para ser feliz, para estar de bem com a vida, para ela ser feliz nos Estados Unidos com o marido dela, com o filho, assim como ela torce bastante para mim aqui na minha profissão agora. Né? Como eu te falei, quando eu voltei para cá, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Para a Romênia em? Eu voltei para a Romênia em agosto de 2018. Ah, ok. Então vai fazer 2 anos agora que eu voltei, né? Mas eu sempre quis fazer academia de vôlei, mesmo no Brasil, antes, quando, né, antes de tudo, quando eu estava casada, depois, enfim, sempre quis fazer, porque, né, uma coisa que a gente precisa, eu gosto de trabalhar também com as crianças, eu gosto também de, né, retribuir, como eu tinha te falado, então isso ficou muito forte dentro de mim, né? Sim. Óbvio que quando eu voltei para a Romênia, nada melhor do que fazer a minha própria academia, né? Então, com o meu nome, com que eu, né, as minhas experiências, óbvio que você precisa de pessoas ao teu redor que te ajudam, que te instruem para... você não pode fazer nada sozinha, então... até eu chegar, me adaptar um pouquinho, achar as pessoas certas, observar um pouco o que precisa, o que não precisa, qual que vai ser o formato, qual que vai ser a modalidade certa para eu poder dar para as pessoas o que, assim, um diferencial, né?
pero es que antes y después de ese revuelto, como dices tú, nosotros siempre mantuvimos muy buenas relaciones. Nosotros las brasileñas, muy buenas relaciones, tenemos muy buenas amigas brasileñas actualmente, y en aquel momento también las tenía, pero nosotros siempre tuvimos muy buenas relaciones, somos buenas amigas. Le mando un fuerte abrazo, un saludo muy grande a mi amiga Fernanda Venturín y a mi amiga Irma Cardeira, que compartí con ella jugar en Italia, que son grandes personas, y las brasileñas, lo que imagínate, todo el mundo quería ganarle a Cuba, pero nosotros fuimos muy buenas amigas y somos muy buenas compañeras y amigas. Ya. Pero con Irma, como dijiste antes, con Irma jugaste acá en Bérgamo, ¿verdad? Sí, en Bérgamo estuve jugando una temporada 98-99 com Irma em Bérgamo, em Itália. Andrea, sempre dentro de quadra também, a Andrea sempre foi muito séria assim, dentro de quadra, sabe? Muito profissional, enfim, né? Dentro de quadra. Então a gente sempre se deu muito bem, né? Tipo assim, dentro de quadra jogando juntas ou quando separado. Eu lembro que uma vez era a final. Nós, o time do BCN contra o time de Ribeirão Preto. Era a final do Paulista 96. Era BCN contra o JC Amaral. Ganharam por 3-2. Então, e eu lembro que veio o jornalista entrevistar, minha mãe estava chegando junto com a gente no Liberati, né? E ela falou assim, o entrevistador falou assim, Dona Zilma, para quem que a senhora vai torcer? Que crueldade. Tendo duas filhas, né? Uma, né, jogando, né, contra a outra, tal. Aí ela falou assim, bom, né, eu acho que eu tenho que torcer para minha filha mais velha, né? Aí eu falei assim, Andrea, somos 3 anos de diferença. Então eu falei assim, então tá bom, né? Então vamos esperar até o final do jogo. Cara, era bola para mim e pau! E vira, e bola aqui, não sei o que. O André falou assim, gente, ninguém para, Ângela. E pau, não sei o que. Quando acabou, Felipe, o jogo, eu olhei para minha mãe na arquibancada e falei assim, toma, fiz uma banana para ela. Ela ficou louca da vida. Você não sei o que, você não quis torcer para a Andréia? Você torceu para a Andréia, a opção foi sua, entendeu? Não sei o quê. Então, a gente nunca teve rivalidade, assim, eu e a Andréia, dentro de quadra, jogando juntas ou separadas, a gente nunca teve. Mas sempre foi um prazer, porque eu sempre respeitei muito a minha irmã, justamente porque foi por causa dela que eu fui jogar. Você tinha a Márcia Fu, craque, né? A Fu você pode colocar em qualquer posição. Eu acho ela mais craque de todos. É saída, é central, é ponta. Se deixar, às vezes ela entrava na frente da Fernanda e queria levantar. Ela é maravilhosa. É fantástica. É uma pena que depois de 96, enfim, desapareceu, né? Até hoje muita gente até se pergunta. Eu sou fã. Sou fã. Eu joguei na Rio Forte, eu morei com ela um período, né, em seleção. Ela é muito craque, muito corajosa. É aquela coisa, ninguém tinha coragem, né? Porque o Nusman, né, sempre feminino, né? Então a gente não gostava, que a gente não recebia, a gente fazia, era camisa cheia de patrocinador, a gente não recebia nada por aquilo, você tá entendendo? Então, o que a Jaque fez, né? A gente foi feita reunião, tudo isso, todo mundo concordou, não sei o quê, mas ninguém tinha coragem de fazer o que ela fez. Entendeu? Então, assim, no momento que ela fez, quer dizer, nós ficamos, né, com ela, né, mas foi ela que encabeçou o negócio. Era temperamental, a Jaque? Ela, a Jaque era, sim. Você vê que né, ela fez, e assim, várias vezes, eu já até contei aqui em outras lives que eu participei, até contei que teve um dia que a gente foi tirar uma foto, né? Foi combinado, ó, na hora que for bater a foto, todo mundo olha para o chão, olha para o teto. Aí o rapaz que estava tirando foto, na hora que... Aí todo mundo... Aí ele falava, não estou acreditando, entendeu? Então a CBV ficou assim, maluco com a gente. Mas isso aí tudo era para ver se a gente conquistava, né, alguma coisa, de entrar algum dinheiro para a gente, porque não entrava nada. Para o masculino entrava tudo. Esse que era o problema. O masculino tinha tudo, para o feminino nunca tinha nada. Então, assim... Eu acho que também a conquista que o voleibol feminino também
alcançou, né, também se deve muito a Jaque. Entendeu? Porque se ela não fizesse, né, não tivesse peito para fazer isso, a gente não teria conseguido muita coisa que a gente conseguiu. Duda, não tem nem o que pensar. Duda. Não tem nem o que pensar. Ela, assim, ela realmente é uma menina muito diferente, né? Pela idade dela e o que ela conquistou, o nome dela, como já é visto, assim, tudo, o jogo dela mesmo é surreal. Eu sou um pouco, né? Eu tenho uma cobrança assim alta comigo. A volta da minha gravidez foi bem difícil por isso. Eu me cobrava muito, meu corpo não conseguia responder ao que a minha cabeça queria. Todas as pessoas, foi uma luta, todo mundo, você não consegue todos os dias, você tem que diminuir um dia. Eu falei, não, meu corpo tem que entender que ele tem que ir todos os dias. Mas você está voltando, eu falo, mas se eu deixar ele um dia, ele vai achar ótimo, porque o corpo, ele quer isso, ele está cansado. Então eu vivia, mas ajuda, porque você, eu acho que você não deixa de ser autocrítico, mas você entende um pouco mais e você tem um pouco mais de paciência, mas continua cobrando. Mas é uma cobrança que você consegue entender e que você consegue alcançar.